Vamos lá, essa tela aqui vai estar no seu vestibular favorito em 2025. Pelo menos eu acho isso, né? Já vou explicar os motivos para isso, mas se não tiver, bom, essa é uma das obras mais fundamentais da história da arte. Sua visita a algum museu ou exposição não vai ficar completa sem você conhecer essa obra, ter em referência quem que é o artista e a importância desta, e vamos logo explicar por que ela é tão importante e analisar a obra em todos os seus detalhes aqui, né? Bom, o que acontecia na Europa naquele período? Né? Após o Barroco, que é uma arte profundamente religiosa, a nobreza europeia vai querer também consumir arte, especialmente a pintura, e que é uma arte mais leve, sem gente morrendo na cruz, cenas de santos ou coisa parecida. Uma arte que retratasse a leveza da corte, das cortes, né, europeias entre os séculos XVII, XVIII, XIX. Né? Era uma arte divertida, era uma arte também bastante rebuscada, né? Tal como os hábitos da nobreza daquele período. Né? Nós chamamos esse estilo de rococó. Né? Era uma arte que não tinha como intenção ser muito profunda, e isso vai gerar críticas na época. Os intelectuais do período começam a dizer: olha, essa arte não é racional, essa arte não é uma arte com profundidade, densidade. O homem deveria caminhar para a razão. Falou razão, vocês já devem saber, estamos falando do iluminismo. Né? Então, os primeiros pensadores iluministas já defendiam uma outra forma de arte, mas de acordo com esses princípios do qual eles vão defender ali. Né? E é aí que surge esse gigante da arte, o Jacques David, que com certeza é um dos maiores artistas franceses de todos os tempos. Né? Podemos colocar ele como o maior nome da arte francesa aí da segunda metade do século XVIII e início do século XIX. É um artista assim, a qual todos os outros depois vão fazer referência, seja imitando, ou copiando, ou rejeitando o que ele criou. Né? Boa parte daquilo que a gente chama de arte moderna também é uma luta contra as ideias do Jacques David. Né? Bom, o Jacques David ele já era um jovem absolutamente talentoso, né, desde o início, ganhou prêmios, estudou, etc. E quando ele apresentou essa obra em 1785, ele impactou todo mundo da arte. Né? E aqui a gente começa a entender aqui a situação. Né? 1785, alguns anos antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é 1789. Né? Eu falei 85 é a data da exposição, tá? Ela foi executada um ano antes, 84, tá? E aqui já começa alguns pontos que a gente precisa trabalhar, né? A ideia de você expor a pintura era algo relativamente novo no sentido que nós entendemos, né? A arte, a pintura não era considerada uma das grandes formas de arte no Renascimento, a escultura e a arquitetura tinham um lugar mais privilegiado. Conforme o tempo foi passando, a pintura começa a ganhar destaque, mas o consumo era bastante privado. Né? Os reis espanhóis têm um importante papel nesse aspecto de popularizar as pinturas. Né? Tanto é que nós temos coleções de arte fantásticas lá na Espanha por causa disso. Né? Os reis da dinastia Habsburgo, né, vão ser grandes colecionadores de arte. Né? Aos poucos, a pintura se torna cada vez mais parte fundamental da estética de uma corte. Né? O artista apresentar sua tela se torna um evento nesses momentos e se começa uma moda de exposição em grandes salões. Né? Nesse dia, quando tem a abertura da exposição, o rei ia verificar essas obras, escolher a obra que ele achava mais importante e o artista escolhido seria consagrado. Mas tem um outro aspecto que é fundamental aqui. A arte passava, então, para o público depois. Esses salões eram abertos à população que poderiam ver os quadros. Então nós estamos começando a ver a pintura atingir grandes massas. E essa obra, por ser feita alguns anos antes da Revolução Francesa, com profundo impacto na população, é um elemento a ser levado em conta quando a gente olha essa tela. Vamos lá. O que nós estamos vendo aqui na obra do Jacques David? O nome neoclássico dessa escola, a qual ele é um dos fundadores, né, tem porque justamente há uma retomada dos valores clássicos, né? Seja eles da antiguidade ou do renascimento, que o próprio nome diz, renascimento, retomar a antiguidade grega e romana.
A temática, obviamente, tirada ou da mitologia, como era o caso dos renascentistas, ou episódios históricos, era o que eles realmente adoravam fazer, né? Então ele escolhe um episódio da história romana, contado por Lívio, um historiador romano, né, nas fontes antigas, chamada, que foi a luta dos Horácios, né? Vou já explicar a historinha aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Então, o que, que acontecia? A história dos Horácios é bem conhecida na tradição romana, e nessa época, na França, ela também aparentemente era muito popular, né? Ela foi popularizada, inclusive, por um dramaturgo francês, o Pierre Corneille, né? O aqui o nome dele, né? Pierre Corneille, uma das capas da tragédia dos Horácios, aqui vocês estão vendo aqui, né? Já vou contar a historinha também, né? Então, o que, que acontece? Então, era um tema bastante popular, onde as pessoas tinham uma noção do que se trata a história. Então, para nós que não conhecemos a história dos Horácios, ela pode parecer meio estranha, enigmática, né? A história é basicamente a seguinte, né? Roma estava em guerra com o reino de Alba Longa e para resolver a guerra, três campeões de cada lado foram escolhidos, né? No caso, a família dos Horácios e no caso da família do reino de Alba Longa, né, vizinha de Roma, seriam os Curiáceos. O nome, acho que é mais ou menos assim que pronuncia, tá? Não vou me lembrar. Pois bem, né? Então, o momento dessa tela é o momento onde os irmãos Horácios vão fazer um juramento para o seu pai e vão lá para a guerra. A historinha é toda uma tragédia horrorosa, né? Os três irmãos partem para a luta. Nessa luta, logo no primeiro embate, os dois irmãos Horácios são feridos mortalmente, eles morrem, mas ferem mortalmente alguns irmãos Curiáceos. O último Horácio sobrevivente, ele finge uma fuga, os, os irmãos Curiáceos de Abalonga perseguem ele, só que ele acaba matando um por um. Legal a história, né? É um belo filme. Mas quando o Horácio sobrevivente volta, ele vai matar a uma das irmãs, porque a irmã não mostra, se mostra muito enlutada justamente por fato que ela era casada com os irmãos Curiáceos. Pois bem, entendida toda essa tragédia, esse horror, nós podemos entender o que ele está querendo falar nessa tela, né? É, a moral da história aqui é que nós estamos vivendo um momento onde a cidadania estaria acima dos laços familiares, né? Então, o dever como cidadão de defender sua pátria estava acima do laço familiar ou mesmo de casamento. Morrer pela pátria, veja a figura do pai aqui no meio, tá certo? Obviamente, era o ideal heróico a ser transmitido numa tela igual essa, né? A gente pode até imaginar a imaginação dos garotos que iam ver essa tela e falar: meu Deus, eu quero ser um dos Horácios, tal como vocês vão ver aqueles filmes de super-herói, onde vocês também se imaginam tal como, né? Bom, a história é muito interessante, né? Mas vamos analisar aqui um pouco o quadro aqui, né? Então, o que nós estamos vendo aqui? Então, a cena se passa aqui nesse típico construção romana, nós temos os arcos romanos aqui. Deixa eu colocar o apontador laser aqui, né? Então, nós temos os arcos romanos, e esses arcos romanos estabelecem uma divisão em três da cena. Perceba como é racional a coisa aqui, né? O ponto de fuga da imagem, ou seja, onde converge todas as linhas, estão vendo aqui essa linha aqui também, né? Vai estar apontado justamente para cá. Ou seja, é a partir desse ponto que ele vai organizar todas as imagens. A imagem tem três núcleos, né? Então o do meio é o pai, tá certo? Onde tem as espadas aqui para o juramento. Temos o lado masculino, aonde os ângulos são retos nesse gesto, como vocês estão vendo, rígidos a pose, e o núcleo feminino, né? Então nós temos as irmãs aqui que estão chorando, né? Afinal, há uma tragédia, elas vão perder o casamento. Nós não sabemos direito quem que é essa pessoa aqui, mas perceba que o lado feminino é representado em curvas, né? Ou seja, as mulheres estão do lado emocional, elas estão caídas, né? Então, estabelecendo dois polos aqui, opostos aqui na cena, né? A cena é completamente dramática, né? Ou seja, é aquele momento de bravura suprema aqui, né? E essa temática, né, um polo masculino regular, não emocional, racional, versus um polo feminino, né?
tinha um pouco implícito nessa imagem, né, a ideia que as mulheres também não dariam boas cidadãs, né, afinal elas não seriam capazes de colocar os deveres da pátria acima da família também, né. É interessante que isso é ainda usado, né, eu não sei se vocês vão lembrar, quem é mais jovem não se lembra de nada, jovem não se lembra de nada, obviamente, né, mas quem é um pouco da minha geração deve se lembrar um pouco dessa cena quando foi a notícia que o Osama Bin Laden tinha sido morto lá numa operação especial pelo Obama, né? E quando tirar essa foto foi escolhida a dedo, né? Então aqui o Obama, sério, sem emoção, vendo a cena da execução, e a Hillary Clinton, né? Que era uma possível presidenciável, mas ela nunca foi muito bem vista em alguns círculos democratas, né? Com seu lado emocional, né? Então, o polo feminino e o polo masculino aqui, né? Muito parecido com a estratégia aqui do Jacques Davi, né? Essa tela voltou esse ano, é por isso que pode cair no seu vestibular, né? Devido, obviamente, ao gesto, né, do nosso amigo Elon Musk aqui, né? Eu não vou entrar aqui no mérito se ele fez esse gesto, por que ele fez esse gesto, mas só para explicar algo que passou para muitas pessoas batido, tá? Os romanos não faziam esse gesto, tá bom? Nos manuais de oratória romana, até onde vai meu conhecimento, não era indicado que você fizesse gesto nenhum. Mas, embora isso, havia alguns gestos que eram considerados padrões no início de uma formulação, no início de um diálogo, um oratório que você faria, né? Tem esse gesto aqui, que, desculpa o meu latim, mas é tacete, né? Você fala para o CH no latim, ou taquete, né? Pode ser as duas pronúncias, né? Que diz silêncio, né? Que ele aponta a mão desse jeito, né? Há vários outros, né? Começando uma oração, etc. Vocês vão ver muito isso em história da arte, especialmente religiosa, né? Quando você olha os santos estão nesses gestos, Jesus faz esse gesto, é mais ou menos isso que significa, né? A gente sabe, né, que os fascistas na Itália, eles adoravam a arte neoclássica e aparentemente essa tela foi fonte de inspiração para a criação do gesto fascista feito por grupos até os dias de hoje, né? Agora, se o Musk fez isso porque ele é ou não é, porque quis dizer, aí fica com o gosto. Se você gosta do Musk, você fala que não. Se você odeia o Musk, então você diz que ele fez. Aí fica o gosto do cliente, né? Mas se você está preparando o vestibular e quer fazer aquela questão moderninha, né? Que eles adoram os vestibulares fazer questão moderna, descolada, para o aluno parecer um sujeito crítico, ou essas maluquices que os vestibulares modernos têm, é um prato cheio, obviamente, né? E eu costumo acertar, então fica aí a dica para vocês, tá bom? É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. E agora deixa eu só desligar aqui. Ah, agora foi de primeira.